Muito bem, boa tarde, senhores vereadores, a todos que nos assistem, aos servidores dessa casa. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião extraordinária. Registrem suas presenças, por gentileza. E como já temos quórum para votação, em primeira discussão e votação, o projeto de lei 7.704, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau, suas fundações, autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2019. Em discussão, em votação. É lei ordinária, né? Sim, uma lei ordinária, mas é o orçamento, né? Sim, então, maioria simples. Sim, maioria simples. Não, eu estava pensando no 8 é só para... Muito bem, aprovada. E ao segundo... Peraí, tá. Vereador Caminha não quer votar? Não. Vereador Caminha gostaria de registrar o voto também? É a LOA, tá? É o primeiro turno da LOA. Aprovado e ao segundo turno de discussão e votação. Encerrar e começar outra vez. Muito bem, declaro encerrada a presente reunião extraordinária e já solicito a abertura de chamada para outra extraordinária. É mais uma de chamada, né? Solicito a abertura de chamada. Já declarei encerrada a reunião extraordinária, a primeira de hoje, então declaro aberta a segunda reunião extraordinária desse dia 14 de dezembro. Né, professor Gilson? É? Então, consulta plenário para dispensa de interstício regimental, né? Eu não sei se é... 172, acho que tem que ir 24 horas. Tá. Consulta o plenário para a dispensa do interstício regimental, para que possamos fazer essa outra extraordinária. Contrários se manifestem. Ok. Senhores vereadores, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 7.704, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau, suas fundações, autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2019. Em discussão, em votação. Vou fazer uma terceira lista dos projetos aqui do Legislativo. Aí depois... Pode ser? Presidente, aquelas mensagens que chegaram ontem. Senhores vereadores, então, aprovado e a comissão de redação final, Suspende... Não, eu encerro essa reunião e gostaria de... Aqui mesmo a gente pode conversar, já encerre, por gentileza, a sessão extraordinária, para nós conversarmos sobre pauta para uma sessão ainda hoje, quem sabe, ou para a semana que vem. Aí a gente decide aqui por maioria.
Boa tarde a todos. Dando continuidade, reabrindo a sessão, para que sejam apresentadas as emendas. Então, eu solicito aos senhores vereadores novamente as suas presenças. Logo em seguida, a apresentação das emendas, iremos, então, chamar a comissão, né, a CCJ, para que seja aprovado. Ouço pela ordem, vereador Silvio Zimmermann. Silvio Zimmermann. Pela vossa atenção, muito obrigado. Após apresentadas as emendas, eu já gostaria de convocar uma reunião extraordinária da CCJ para acontecer imediatamente após a apresentação das emendas. Ok, conforme solicitado, já será atendida a vossa demanda. Então, solicito ao autor que apresente as emendas dos referidos projetos do Executivo. E, por favor, coloquem suas presenças, que a tabela já está aberta. Oh, caralho. Ouço pela ordem o líder do governo, o vereador Alexandre Caminha. Me confundi porque o tamanho é o mesmo. Alexandre Matias. Presidente, pela ordem, eu apresento emenda 1 ao PLC 1837. Encaminho a referida emenda à CCJ. Pela ordem, quero apresentar a emenda 1 e subemenda ao PLC 1836, emenda 1 e 2 ao PL 1833, emenda 2 ao PL 1837, emenda 1 ao PL 7757, emenda 1 ao PL 7767. Encaminho todas à CCJ. Mais alguma emenda a ser apresentada? Então, senhor... Senhores vereadores, então, dando continuidade, já conforme o pedido do presidente da CCJ, o vereador Silvio Zimmermann, vamos suspender a sessão para que seja feita a CCJ. Logo em seguida, voltamos ao plenário para votar. Senhores vereadores, por haver quórum regimental, vamos dar início à reunião da comissão mista. Eu peço que digitem as suas chamadas, por gentileza. Posso começar? Encaminho ao vereador relator o projeto de lei complementar de número 1835, de autoria do Executivo. Presidente, colegas vereadores, toda a comunidade que nos acompanha. Projeto de Lei Complementar 1835, de autoria do Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a estrutura organizacional, funcionamento e atribuições da Controladoria Geral do Município, CGM, bem como institui o sistema de controle interno e dá outras providências. Lembrando aqui, presidente, que esse projeto acabou de ter os pareceres favoráveis tanto da CCJ quanto da Comissão de Finanças. Não. Projeto 1835 em discussão. Sim. Teve. Em votação. Aí depois
gente vai votar todos eles de novo lá, né? Substitui, né? Daí a outra prejudicada, cada emenda. Projeto aprovado e a pauta regimental. Com o voto sim do vereador Almir Vieira. Ao vereador relator, o projeto de lei complementar de número 1836, de autoria do Executivo, é a mensagem de número 124, com emenda e subemenda. Perfeito. Projeto de lei complementar 1836 tem como ementa: prorroga a isenção de pagamento das tarifas de água e esgoto do município concedida à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, por meio da Lei Complementar número 966, de 5 de janeiro de 2015. Lembrando que esse projeto, vereadores, tem emenda e subemenda. Vou fazer a leitura aqui. Perfeito. A gente tem uma subemenda número 1, a emenda número 1 ao projeto de lei complementar 1836. Essa subemenda é de autoria do vereador Adriano Pereira. Altera, na verdade, aqui, vou resumir, mas o artigo 2º, que coloca também isenta as entidades e igrejas de Blumenau do pagamento das tarifas de água e esgoto, colocando que a Associação Casa de Acolhida São Felipe Neri e a Associação Assistencial Lar Betânia, as igrejas de qualquer culto localizadas em Blumenau ficam isentas do pagamento de tarifa do serviço de abastecimento de água e da tarifa do serviço de esgotamento sanitário do município, cobradas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, referentes ao exercício financeiro de 2019. A emenda é número 1 ao projeto de lei complementar. Essa emenda também do vereador Adriano Pereira, que no artigo 2º coloca: as igrejas de qualquer culto localizadas em Blumenau ficam isentas do pagamento de tarifa do serviço de abastecimento de água e da tarifa do serviço de esgotamento sanitário do município, cobradas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, referentes ao exercício financeiro de 2019. Em discussão, a subemenda. Em votação. Constitucionalidade, né? Mas é que a maioria das funções teria sido. Se tivesse uma social com finanças, aí sim. Não, acho que sim. Acho que Vota sim agora, depois a gente... Vota depois, na hora. Qual é o seu voto, vereador Alba? Vereador Yentes, voto sim também. Então, subemenda aprovada. Em discussão a emenda. Em votação, emenda. Em votação a emenda. Ok, emenda aprovada. Agora, em discussão, o projeto. Em votação. Adriano. Subemenda, emenda e projeto aprovados. O próximo projeto é o projeto de lei de número 7.742, também de autoria do Executivo, é a mensagem 102.
Projeto de Lei 7.742. Ementa. Autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que menciona e dá outras providências. Aqui tem a descrição, na verdade. Nós temos um total aqui de 30 e... Deixa eu ver o número de entidades aqui. De valor... Tá. São 23 milhões, repito, 23.714.593 reais e 98 centavos. Esse dinheiro é dividido num total de, vamos ver aqui, entre 43 entidades, tá? Então tem toda a descrição aqui, são 43 entidades da cidade que recebem um total aqui de R$ 23.714.593 reais e 98 centavos. Os pareceres aqui foram favoráveis, tanto da CCJ quanto da Comissão de Finanças dessa casa, tá? Em discussão? Em votação o projeto. Projeto aprovado. Próximo projeto é o projeto de lei número 7.744, também de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Blumenauense de Amparo aos Menores Desvalidos, ABAN. Projeto de lei 7.444. Ementa, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Blumenauense de Amparo aos Menores Desvalidos, ABAN. Abre crédito adicional suplementar no orçamento e dá outras providências. O valor aqui é de R$ 550 mil, tá? Os pareceres foram favoráveis tanto da Comissão de Constituição quanto da Comissão de Finanças. Em discussão? Em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 7.757, de autoria do Executivo, é a mensagem de número 111. Com emenda. Ao vereador relator. Projeto de lei 7.757. Ementa. Autoriza a concessão de auxílio financeiro à Cruz Azul no Brasil e dá outras providências. Tem uma emenda. Essa emenda, emenda número 1 a esse projeto, foi apresentada pelo vereador Adriano Pereira. Essa emenda é uma emenda supressiva, que tem o seguinte: suprime a redação do artigo 3º, renumerando-se consequentemente as redações do artigo 4º e 5º como artigos 3º e 4º, fazendo a convalidação, na verdade, né? Retirando a convalidação acerca, retirando a convalidação acerca da questão deste projeto. Os pareceres aqui, há uma discussão nesse projeto, mas os pareceres aqui foram favoráveis da Comissão de Finanças e da Comissão de Constituição, tanto a emenda quanto em relação ao projeto, porque houve uma discussão acerca do projeto posterior à CCJ, mas enfim, os pareceres aqui foram favoráveis. Emenda em discussão? Em votação. A emenda. É o da Cruz Azul. Está na lista, vereador. Não, mas ele não é a emenda. Essa é a emenda. Projeto, emenda aprovada. Projeto em discussão. Em votação. Agora é o projeto.
Ô, Bruno, mas agora não, depois. É o projeto. Na comissão mista. Amir, peraí. Falta o vereador Amir e o vereador Jovino. O Jovino não veio, né? Projeto aprovado. Ao vereador relator, o projeto de lei número 7.758, também de autoria do Executivo, mensagem número 112. Projeto de Lei 7.758, ementa, autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que menciona e dá outra providência. Deixa eu ver o valor aqui só. É 1.297.000. É outro projeto de benefício para a entidade? São, Isso são são quantas? São várias também. Tá. São 29, né? É, 29. Não, é o CPF, esse é o CNPJ. Ah, tá, aqui. 29, né? 29, isso. Perfeito. Vereadores, esse projeto de lei 7.758 aqui do Executivo, que tem na emenda, autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que mencionem da outras providências. Novamente, mais um projeto de auxílio financeiro às entidades. Neste projeto aqui, o outro foi de 23 milhões. Esse projeto aqui prevê R$ 1.297.673,07. Aquele projeto tinha descrição de 43 entidades. Esse aqui tem de 29 entidades. Aí vem toda a descrição em relação ao benefício para cada uma das entidades. Tá? O parecer jurídico aqui foi favorável tanto na CCJ quanto na Comissão de Finanças dessa casa. Em discussão? Em votação o projeto. Benefício Auxílio para as financeiro a entidades. entidades. São 29 entidades. 10 mil para uma, 15 mil para outra. Projeto aprovado. Projeto de lei de número 7.759, de autoria do Executivo, e a mensagem de número 113. Projeto de lei 7.759. Ementa, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Esse projeto prevê aqui, vereadores, esse valor é de R$ 1.194.439,89. Os pareceres aqui também foram favoráveis, tanto na CCJ quanto na Comissão de Finanças. Em discussão? Em votação. De valor. Vereador Adriana? Vereador, registre o voto sim do vereador Adriano. Projeto aprovado. O próximo projeto é o vereador relator, o projeto de lei número 7.765, também de autoria do Executivo, e a mensagem de número 117. Projeto de lei 7.765. Ementa, substitui o anexo 1º da Lei 8.438, 16 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Os pareceres, presidente, foram favoráveis na CCJ e na Comissão de Finanças. Em discussão? Em votação. Projeto aprovado. Ao vereador relator, o projeto de lei número 7.766, também de autoria do Executivo, e a mensagem de número 118. Projeto de lei 7.766. Ementa, substitui o anexo 1º da Lei 8.596, de 13 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Os pareceres também favoráveis, presidente, tanto CCJ quanto Comissão de Em Finanças. discussão? Em votação.
Projeto aprovado. Ao vereador relator, o projeto de lei de número 7.767, de autoria do Executivo, a mensagem 115 com emenda. Projeto de lei 7.767. Ementa. Altera a Lei 8.532, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe sobre transação de créditos tributários e não tributários do município de Blumenau, objeto de execução fiscal ajuizada até 31/12/2014 ou de litígio judicial, nos termos que especifique e dá outras providências. Esse projeto tem uma emenda. Essa emenda é a emenda número 1, de autoria também do vereador Adriano Pereira. Essa emenda aditiva prevê no seu artigo 2º que no ato de renegociação deverá ser apresentado ao contribuinte os critérios utilizados para a aferição da pontuação prevista na tabela de pontos para transação tributária do anexo único da Lei 8.532, de 13 de dezembro de 2017, não abrangidos nas questões de hipossuficiência econômica, ausência de bens e risco jurídico do município na ação. Lembrando, presidente, e aos colegas vereadores, que esse projeto teve os pareceres favoráveis tanto da CCJ quanto da Comissão Finanças, tanto em relação à emenda quanto em relação também ao projeto. Emenda em discussão. Em votação. A emenda. Meu Deus. Emenda aprovada. Projeto em discussão. Em votação. Consigne o voto sim do vereador Almir. Projeto aprovado. Ao vereador relator, o projeto de lei de número 7.768, de autoria do Executivo, mensagem número 119. Projeto de lei 7.768. Ementa. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município de Blumenau. Aqui o valor, presidente, só para colocar, é um valor de R$ 5.125.000. Esse projeto teve, os pareceres aqui foram favoráveis, tá? Na CCJ e na Comissão de Finanças. Vereadora, questão de créditos adicionais suplementares aqui, no orçamento da administração direta e indireta do município, tá? Os pareceres foram favoráveis, presidente. Em discussão. Projeto em votação. Projeto aprovado, com o voto favorável do vereador Alba. O último projeto da reunião da comissão mista é o projeto de lei número 7.769, também de autoria do Executivo, é a mensagem de número 122. Projeto de lei 7.769, ementa, autoriza e re-ratifica o registro de permuta de imóveis realizado entre o município de Blumenau e a Cremer, administradora de bens. Os pareceres aqui, presidente, foram favoráveis também, tanto a Comissão de Finanças quanto a CCJ. Projeto em discussão, em votação. Projeto aprovado. E agradecendo a todos, parece que é a última reunião da comissão mista do ano. Agradeço o vereador relator, vereador Bruno, vereador Caminha. Está encerrada a reunião da comissão mista.
queres começar pelo do executivo? Da prioridade. Senhores vereadores, vamos então abrir mais uma reunião extraordinária. Nesse dia 14 de dezembro de 2018, por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião. Registrem presenças. Registrem suas presenças, senhores. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 1835, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a estrutura organizacional, funcionamento e atribuições da Controladoria Geral do Município, bem como institui o sistema de controle interno e da outras providências. Em discussão, em votação. Controladoria. Dispõe sobre a estrutura organizacional, funcionamento e atribuições da Controladoria Geral do Município, bem como institui o sistema de controle interno e da outras providências. Aprovado. E a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, a subemenda número 1, a emenda 1 ao projeto de lei complementar 1836. Esse aqui é aquele da PAI? Mas, enfim. Vamos lá. Subemenda número 1, a emenda número 1 ao projeto de lei complementar 1836. Adapta a emenda acrescentando no final e isenta entidades e igrejas de Blumenau do pagamento das tarifas de água e esgoto. De autoria do vereador Adriano Pereira. Em discussão? Líder do governo em discussão. Senhores vereadores, boa tarde. Primeiro eu gostaria de parabenizar o vereador Adriano por propor a emenda, mas de lembrá-lo também que todas as igrejas, desde que anexado à utilidade pública,
pode reivindicar junto ao SAMAI já uma tarifa diferenciada. Isso já consta como lei autorizada aqui no município. E nós temos que ser muito responsáveis, senhores vereadores, com o precedente que nós poderemos abrir. Nós temos várias entidades aqui de serviço destacado na nossa sociedade. E a exemplo do que acontece com a tarifa do ônibus, por exemplo, que quanto mais isenção você fornece, obviamente, alguém vai ter que pagar essa conta. E a água não vai ser diferente. Quanto mais isenção nós dermos, daqui a pouco pode vir um reequilíbrio financeiro solicitando o aumento da tarifa. Então, peço responsabilidade com relação às emendas e peço para que seja rejeitada. Obrigado. Professor Gilson, também em discussão. Senhores vereadores, só para falar aqui o que o líder do governo já falou, e a gente conversou aqui, até o vereador Silvio sabe também, porque passou pela mão dele a questão da utilidade pública. A utilidade pública é para garantir, de fato, aquelas igrejas que, de fato, prestam algum serviço público, que fazem... Porque, senão, de qualquer forma, eu posso lá abrir uma igreja na minha casa e também pedir a isenção da água, o que não dá para ser. E isso, conversando com as próprias, pelo menos a Igreja Católica fazendo a conversa, foi muito claro de que eles têm esse entendimento de fazer a utilidade pública, conseguir garantir, aí sim... e algumas igrejas já têm, inclusive, se eu não me engano, algumas igrejas já têm utilidade pública e já conseguem essa tarifa social, até para garantir que, de fato, está sendo dado para verdadeiras igrejas que prestam serviço comunitário e fazem, de fato, um belíssimo serviço, não só social, como espiritual na nossa região. Vereador Adriano Pereira? Não? Ok. Em votação, senhores. Sim. Não. Muito bem, projeto, perdão, emenda, subemenda rejeitada. E ao arquivo. Tem a emenda ainda. Tem que ser, também tem que ser votado. Justificativa de voto, vereador Adriano Pereira. Voto o quê? Registre-se o voto não do vereador Becker. Quero justificar o meu voto sim, aqui de forma bastante consciente, até porque se a gente evitar desperdício de água aí e agilizar as manutenções de tantos vazamentos que a gente vê pelas ruas da cidade, eu acho que é possível a gente dar essa concessão às igrejas aqui do nosso município sem ter que onerar a fatura de água da população. Porque outro dia até saiu no jornal aí, né? Está na capa do Santo, inclusive, uma porcentagem enorme de recursos que vai, né, de ralo abaixo ou é desperdiçado com inúmeros vazamentos na rede de água do nosso município. É hora de resolver isso e, sim, beneficiar entidades, por que não, as nossas igrejas que são relevantes aqui em diversas situações no nosso município. Não independente de religião, pelo trabalho social que faz também, e, obviamente, também inclui ali uma entidade muito importante, como também acho que a PAI é importante, por que não a entidade, a Casa de Acolhida São Felipe Neri, no bairro Velha Grande, que talvez nem todos aqui conhecem, e que atende crianças tão carentes daquele bairro, que é sim um dos bairros mais carentes da nossa cidade, que atende crianças no contraturno, que alguns vereadores já visitaram, alguns inclusive comigo lá, e sabem da importância, da dificuldade que se tem de manter aquela entidade, tanto quanto a PAI também tem as suas dificuldades, e também merecia essa atenção com relação à questão da isenção da tarifa de água. Então, foi conscientemente que fiz isso, pensando no trabalho relevante que fazem as igrejas aqui no nosso município, mas também ali incluindo a Casa de Acolhida São Felipe Neri. Infelizmente não teve êxito aqui, mas a gente está aqui para tentar fazer a diferença, independente e respeitando a opinião de cada um.
Emenda número 1 ao projeto de lei complementar 1836. Adapta a emenda acrescentando no seu final: isenta igrejas de Blumenau do pagamento das tarifas de água e esgoto. Renumera a redação do artigo 2º como artigo 3º e dá ao artigo 2º a seguinte redação: as igrejas de qualquer culto localizadas em Blumenau ficam isentas do pagamento da tarifa do serviço de abastecimento de água e da tarifa do serviço de esgotamento sanitário do município, cobradas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI, referentes aos exercícios financeiros de 2019. Autores: vereador Adriano Pereira, Jovino, e vereador Jovino Cardoso. Em discussão. Em votação. A emenda ainda, tá? Emenda 1. Essa é só... Emenda ainda. Ainda é emenda. Tinha subemenda, foi rejeitada, tem que botar emenda também. A emenda é só para a igreja. Depois o projeto. Emenda rejeitada e ao arquivo. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 1836, de autoria do Executivo, que prorroga a isenção do pagamento das tarifas de água e esgoto do município, concedida à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, por meio da Lei Complementar 966, de 5 de janeiro de 2015. Em discussão? Em votação. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 7.742, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que menciona e dá outras providências. Em discussão, em votação. R$ 7.742. Pareceres favoráveis de todas as comissões. É esse mesmo. Isso, 23.7. Mais, né? Lembrando que são convênios, né? Convênios que o município compra nessas entidades. Isso. Aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 7.744, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Blumenauense de Amparo aos Menores Desvalidos, ABAN. Abre crédito adicional suplementar no orçamento e dá outras providências. Em votação, senhores. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei 7.757. Vamos ao texto da emenda, de autoria do vereador Adriano Pereira. Suprime a redação do artigo 3º, renumerando-se, consequentemente, as redações dos artigos 4º e 5º, como artigos 3º e 4º. Isso é da Cruz Azul. Cruz Azul. Emenda do vereador Adriano Pereira, emenda supressiva, suprime a redação do artigo 3º, renumerando-se, consequentemente, as redações dos artigos 4º e 5º, como artigos 3º e
4º. Ele suprime a redação do artigo 3º. Sim, eu vou fazer a leitura do artigo que a emenda pretende suprimir. Ficam ainda convalidados os auxílios financeiros repassados à Cruz Azul do Brasil, mencionados no artigo 1º desta lei, entre o período de agosto e dezembro de 2018, previsto na dotação específica no orçamento vigente referente ao plano de trabalho e termo de convênios celebrados. Em discussão. Vamos lá, vereador Adriano. Alguém, só um pouquinho, vereador Adriano, como o senhor é o autor da emenda? Então tá bom. O senhor é o único, então. Colegas vereadores, na verdade, são vários os projetos que às vezes nos causam determinada apreensão, ainda mais quando chega na reta final dos trabalhos aqui na Casa Legislativa, e a exemplo de outros aí que a gente ainda permanece algumas dúvidas, e que bom que alguns se deixou aí afastados para o dia de hoje, e talvez somente na segunda-feira, ou em próxima sessão a gente vai poder aqui colocar na votação. Este é um projeto que também me chama a atenção, vereador Albi e demais aqui, com relação à questão da convalidação. Ou seja, isso me parece, ou não parece, foi real, que o Executivo, a atual administração, efetuou determinados repasses sem autorização legislativa desta Casa, que era o que, ao meu ver, deveria ter acontecido, e agora, depois disso feito, vem para esta Casa pedindo que, através dessa lei, a gente resolva uma coisa que fez errado lá atrás. É o que me parece. Então, senhores vereadores, talvez outros tenham a compreensão diferente, mas a minha digital, neste projeto, que tem aqui suspeitas, na minha opinião, de irregularidades, ou que aqui está sendo trazido na véspera de final de ano para resolver uma determinada cagada do Executivo ou da Administração Pública, não vai ter a minha digital, a não ser que com essa emenda retire esse artigo dentro deste projeto. É simples a minha explicação aqui, né? Eu fiquei à noite, inclusive, debruçado sobre diversos projetos, hoje, desde as 6 horas da manhã, da mesma forma, debruçado sobre os projetos, tanto é que fruto disso foi algumas emendas que a gente trouxe no dia de hoje, algumas que os vereadores acharam bacanas, outra não importa, mas é a prerrogativa que a gente tem. Agora, neste projeto, com relação à convalidação, não vai ter a minha digital sem a retirada desse artigo aqui. Se fez errado lá, deveria ter pensado antes. Não vem agora na véspera de Natal, de final de ano, e na última sessão aqui extraordinária, tentar passar aqui a toque de caixa em regime de urgência, urgentíssimo, qualquer coisa dessa natureza, solução embaixo de um calhamaço de projetos para resolver cagada. Por favor, comigo não. Passo a condução dos trabalhos ao nosso vice-presidente Almir Vieira. Em discussão, vereador Marcos da Rosa. Senhores, apenas para ficar registrado aqui na discussão desse projeto, nos anais aqui da Câmara Municipal, dizer que esse projeto de convalidação que foi encaminhado, inclusive assinado por mim, enquanto prefeito em exercício, assim como alguns outros atos que fiz, que assinei, foram atos de ofício. Todo o investimento que foi feito, os repasses que foram feitos pelo prefeito Mário, e nós apenas encaminhamos para essa Casa, isso com parecer da Procuradoria-Geral, isso com parecer da equipe técnica da Prefeitura, repito, ato de ofício, encaminhei para essa Casa essa convalidação, para ficar registrado aqui no projeto, na discussão do projeto. Obrigado. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Marcos da Rosa. Vereador Bruno Cunha. Vereador Bruno Cunha, em discussão da emenda.
Presidente, colegas vereadores, comunidade, eu já vou aproveitar aqui em relação à emenda, porque na emenda, sim, sou favorável à emenda do vereador Adriano, que muito bem observou, mas já vou antecipar meu voto contrário em relação à questão do projeto, tá? Eu estou com um projeto na mão aqui, o projeto 7.757, até para esclarecer para a comunidade o que está acontecendo. Esse projeto, ele prevê aqui no artigo 1º, um valor de R$ 68.200 destinado a uma entidade, a Cruz Azul no Brasil. Um valor de R$ 68.200. O artigo 3º desse projeto diz o seguinte: ficam ainda convalidados os auxílios financeiros repassados à Cruz Azul do Brasil, mencionados no artigo 1º desta lei, entre o período de, muita atenção nisso aqui, agosto a dezembro de 2018. Previsto na dotação específica no orçamento vigente referente ao plano de trabalho e termo do convênio celebrados. Eu leciono direito constitucional. Nós temos no artigo 37 da Constituição o princípio da legalidade, que basicamente os atos administrativos para terem validação têm que passar primeiro por esta Casa Legislativa. Aconteceu, ao que tudo indica, um erro administrativo muito forte, porque vejam bem, faz a previsão de agosto a dezembro. Então nós temos pelo menos 4 meses de atraso em relação a isso, tendo que ver e analisar com mais detalhe a data, podendo inclusive já incluir o 5º mês, que seria a questão de dezembro. Isso aqui é um erro administrativo, que está sujeito a sanções, e eu não posso, quero parabenizar o vereador Adriano Pereira, e eu acho que essa casa tem um dever moral de votar contra essa situação, inclusive, presidente, deixar muito claro que você, enquanto estava como prefeito da cidade, não tem absolutamente nenhuma ligação com essa situação, uma vez que só fez um encaminhamento de uma situação que foi feita no passado, e é bom deixar isso muito claro aqui. Mas acho que esta casa tem que votar contrário e que tem que encaminhar isso como é o nosso papel. Eu acho que independente de partido, de base, de coisa, nós temos o papel de fiscalização. E isso precisa ser encaminhado à Promotoria de Justiça da cidade, e eu mesmo vou atrás disso. Meu voto, já adianto que vai ser contrário. Vereador Marcelo Lanzarin, em discussão. Senhores vereadores, presidente Marcos da Rosa, vereador Bruno, eu quero dizer que Vossa Excelência, né, e também os demais que têm se debruçado bastante com relação à questão da legalidade, a preocupação que Vossa Excelência trouxe aqui, em função da matéria, tratar aqui da correção de um erro, como Vossa Excelência trouxe aqui, administrativo. E eu vejo que nós temos que ter cuidado aqui. É importante a observação, é importante para que nós tenhamos o cuidado, né, e a própria administração também nesse sentido, mas nós temos a possibilidade aqui, a Câmara de Vereadores, de corrigir justamente esse erro administrativo no sentido de convalidar isso. O que nós temos que ter cuidado é que nós corremos o risco, e não acatando essa proposta, de prejudicar a própria instituição, que na realidade não é a primeira vez que recebe esse valor. Inclusive acabamos de aprovar aqui, né, mais 23 milhões a diversas entidades, onde ela também vai receber mais uma vez esse valor, né, prestando serviços à nossa comunidade, com planos de trabalho, né, prestação de contas relativo ao que foi realizado pela entidade. Então, eu queria dizer que entendo, né, a preocupação, mas gostaria aqui de dizer que nós deveríamos derrubar a emenda, porque, como eu disse, nós vamos correr o risco aqui de prejudicar essa entidade que tanto já prestou serviço e continua prestando serviço aqui para a nossa comunidade. Vereador Alexandre Matias. Senhores vereadores, gostaria de ainda acrescentar na fala do vereador Marcelo Lanzarin, de que nós temos jurisprudência com relação ao caso muito parecido que aconteceu na época do ex-prefeito João Paulo Kleinobin. Também foi feito dessa forma, foi mandado um projeto à casa de forma posterior, e de que isso não influencia em nada no trâmite da Câmara de Vereadores, ou seja, não tem responsabilidade alguma a nenhum dos senhores vereadores. Mas, mais uma vez, lembrando o que já colocou o Marcelo Lanzarin, nós não podemos, de forma alguma, prejudicar a entidade
que faz um excelente trabalho aqui na cidade. Então, também, como líder do governo, solicito a votar contra a emenda e depois, obviamente, favorável ao projeto. Obrigado. Muito bem. Em votação, a emenda. Incorpora o projeto. Não, ele autoriza a concessão de um novo auxílio, mas não convalida o anterior. Não tem a convalidação. O auxílio vai ser concedido, mas não tem a convalidação. Ixi. Vereador Caminha. Não, ele tá 4. Não, ele vai rejeitar a emenda. Vai rejeitar. Ok. Ele vai ler o arquivo. Não a emenda, portanto, rejeitada e ao arquivo. Em votação o projeto. Senhores vereadores. Deixa eu fazer a leitura do projeto. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 7.757, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Cruz Azul do Brasil e da outras providências. Em discussão? Em votação. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 7.758, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que menciona e da outras providências. Em discussão? Em votação. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 7.758, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares. 7.759, o projeto, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta no município de Blumenau. Em discussão? Em votação. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 7.765, de autoria do Executivo, que substitui o anexo 1 da Lei 8.438, de 16 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Em discussão? Em votação. Projeto aprovado e a comissão de redação final.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 7.766, de autoria do Executivo, que substitui o anexo 1 da lei número 8.596, de 13 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Em discussão? Em votação. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei número 7.767, de autoria do vereador Adriano Pereira. Uma emenda aditiva, renumera as redações dos artigos 2º e 3º como artigos 3º e 4º e dá ao artigo 2º a seguinte redação. No ato da renegociação, deverá ser apresentado ao contribuinte os critérios utilizados para a aferição da pontuação previstos na tabela de pontos para transação tributária do anexo único da Lei nº 8.532, de 13 de dezembro de 2017, não abrangidos nas questões de hipossuficiência econômica, ausência de bens e risco jurídico do município de Blumenau. Vai discutir, vereador? Ok. Em discussão, vereador autor da emenda. Colegas vereadores, essa aqui é uma emenda, na verdade, na minha opinião, e na opinião, inclusive, de quem acompanhou a reunião anterior a esta sessão aqui, inclusive com presença de representante do governo, para melhorar o projeto na questão da transparência e de fazer constar também, vereadorito aqui, justamente as questões que aqui não ficaram constando no projeto, com relação à hipossuficiência econômica, a ausência de bens, né, do sujeito passivo aqui dentro dos critérios do anexo único da lei e também a análise processual nas questões tangentes ao risco jurídico do município-nação. São 2 itens aqui, os demais vieram aqui de forma detalhada, esses 2 não constaram aqui, né? Eu acho que colocar esses itens para que fiquem dentro do projeto vai dar maior transparência ao projeto, não altera em nada, muito menos prejudica o projeto, pelo contrário, melhora o projeto e deixa o projeto ainda mais transparência. Peço o apoio dos colegas vereadores. Em votação, a emenda. Vereador Adriano. Emenda aprovada e incorporada ao projeto. Em votação, o projeto. Em segunda discussão e votação, projeto número 7.767, de autoria do Executivo, que altera a Lei número 8.532, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe sobre transação de créditos tributários e não tributários do município de Blumenau, objeto de execução fiscal ajuizada até 31/12/2014, ou de litígio judicial nos termos que especifica e dá outras providências. Em discussão, em votação. Passo a condução dos trabalhos ao nosso vice-presidente Almir Vieira.
Aprovado. E a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 7.768, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Senhores vereadores, em discussão. Em votação. Aprovado. E a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 7.769, de autoria do Executivo, que autoriza e ratifica o registro de permuta de imóveis realizada entre o município de Blumenau e a Cremer S.A., Cremer Administradora de Bens. Em discussão. Em votação. Agora entre as nossas, né? Aprovado. E a comissão de redação final. Tem que fazer redação final disso aqui hoje? Senhores vereadores, votação de atas. Consulta o plenário para a dispensa da leitura e para a votação das atas das sessões ordinárias e extraordinárias do mês de novembro de 2018, previamente disponibilizadas aos senhores vereadores. Em votação, as atas já mencionadas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Ouço pela ordem o vereador Marcelo Lazzarini. Gostaria que Vossa Excelência acatasse moção número 174, moção de repúdio à implantação do curso de modalidade à distância na área da saúde. Pela ordem, presidente. Para a inclusão na ordem do dia. Quero apresentar pela ordem. Não. Ouço pela ordem. Adriano Pereira. Quero apresentar pela ordem o requerimento 1631, 1620, 1621 e 1624. Para a inclusão na ordem do dia. Requerimento número 1627. Para a inclusão na ordem do dia. Pela ordem, presidente, inclusão da ordem do dia, requerimento 1622, que é a Celesc, no que diz respeito aos postes, né, e a fiação, lei da linha limpa, e o outro, lá na região da Velha, a região do nosso amigo aqui, vereador Adriano Pereira, Rua Euclides da Cunha, onde um orelhão está com problemas, ele está encostado em um pilar para funcionar. Então a gente pede para que a OI faça providência no que diz respeito a isso. A inclusão na ordem do dia. Ouço pela ordem, vereador Odemar Becker. Pela ordem, presidente. Queria apresentar o requerimento 1630/2018. A inclusão na ordem do dia. Senhores vereadores, consulta o plenário para a votação englobada das redações finais. Das redações finais dos projetos de lei número 7.725, 7.704, 7.730, 7.736, a 7.741, 7.733 a 7.735 e 7.763. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação englobada as redações finais citadas. Senhores vereadores, em votação. Redação final.
Mais um voto. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Aprovado e a sanção do Executivo. Senhores vereadores, agora vamos à votação das pautas do nosso Legislativo. Em segunda discussão e votação, projeto de resolução número 565, de autoria do vereador Jens-Jürgen Mantal, que altera a redação do artigo 1º da resolução 368, de 5 de junho de 2001. Em discussão, é a galeria dos presidentes e ex-presidentes e dos prefeitos em exercício. Fica criada na Câmara Municipal de Blumenau a galeria do ex-prefeito em exercício, destinada a homenagear ex-presidentes e os vereadores da Câmara Municipal que ocuparam o cargo de prefeito municipal de Blumenau em exercício. Em discussão? Em votação. Se eu for, eu abro mão para... Ah, não abro mão para ninguém, só para ti eu posso abrir, né? Mas o prefeito não vai abrir mão. Aprovado. E a comissão de redação final. Só se nós der uma boa noite. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 1830, de autoria do vereador Ailton de Souza Huito, que altera o dispositivo da lei complementar número 295, de 8 de novembro de 2000. Em discussão? Só um minutinho, senhores. O caput do artigo 4 da lei complementar número 295, de 8 de novembro de 2000, que institui o projeto More Legal no âmbito do município de Blumenau e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. As zonas de urbanização especial serão delimitadas por ato do chefe do Poder Executivo, para fins de regularização em situações consolidadas até a data de 22 de dezembro de 2016. Em discussão? Senhor presidente, eu gostaria que retirasse esse projeto e encaminhasse ao arquivo, porque no REUB já contempla. Infelizmente, o REUB veio depois do meu projeto, mas já contempla então que fosse ao arquivo. Consulta o plenário para retirada do projeto e ao arquivo. Favoráveis permanentes como estão, contrários permanentes. Aprovado. Ao arquivo. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 1824, de autoria do vereador Bruno Cunha, que altera, acrescenta dispositivos no artigo 232 da Lei 2047, de 25 de novembro de 1974. O artigo 232 da Lei 2047, de 25 de novembro de 1974, que institui o Código de Posturas do município de Blumenau, passa a vigorar com alteração no inciso 4 e acrescido no inciso 5º, não, no parágrafo 4º, parágrafo 5º, com as seguintes redações. Ao Poder Executivo e aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município, é proibida a queima e soltura de fogos de artifício com estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos e de efeito sonoro com ruídos em áreas públicas e eventos. E o parágrafo 5º fala-se: executam-se a proibição prevista no parágrafo 4º os fogos silenciosos, assim denominados, aqueles que produzem efeitos visuais sem estampidos, assim como similares que acarretam barulho de baixa intensidade. Em discussão. Vê se não tem mais ninguém, é o senhor, né? O autor do projeto pode fazer uso. Senhor presidente, pela ordem, eu tenho um compromisso com o executivo agora, às
daqui a 10 minutos. Eu gostaria de me retirar, por gentileza. Autorizado, vereador. Ouvimos então o vereador Bruno Cunha. Presidente, colegas vereadores, toda a comunidade, fico muito feliz de ter sido colocado esse projeto aqui, encerrando esse ano, e quero pedir a atenção e a sensibilidade de vocês para a importância da gente aprovar esse projeto. Quero dizer que ele teve parecer favorável em relação à CCJ. Eu trouxe esse assunto aqui em março de 2017, através da minha fala, fizemos indicação, aprovamos aqui com 14 votos nessa casa, um requerimento pedindo ao prefeito, sobretudo, que respondesse em relação a isso. E quero dizer o seguinte, esse projeto nosso, diferentemente de muitos municípios, ele não adentra na questão da iniciativa privada. Ele apenas faz uma alteração no Código de Posturas para que nos eventos públicos, repito novamente, tão somente nos eventos públicos, a utilização de fogos se dê de forma silenciosa. Inclusive, né, o município vem já estudando a solução em relação a essas festividades agora de final de ano. Vários municípios no Brasil já adotaram isso. Florianópolis vai ter agora na virada essa utilização. Essa é uma discussão que é uma discussão global, que já foi colocado em vários municípios aí do mundo e estão sendo aprovados em municípios no Brasil, São Paulo, Campos do Jordão, Florianópolis. Eu peço, sobretudo, a compreensão e a sensibilidade de cada um de vocês. Lembrando que esse projeto ele é benéfico não somente à questão dos animais, mas esse projeto é benéfico a todas as pessoas com deficiência. Nós conseguimos, presidente, peço atenção aí, vereadores, quero dizer aqui que já fiz uma conversa essa semana e tivemos um apoio formal, inclusive, do COMPED, o Conselho das Pessoas com Deficiência, assim como as entidades ligadas ao autismo na cidade. Esse projeto engloba não somente as ONGs de proteção dos animais, mas também todas as entidades de apoio em relação à questão da deficiência. Lembrando que os autistas em si sofrem muito em relação a esse tema. Eu peço, sobretudo, a sensibilidade de vocês, de poder colocar a nossa cidade dentro de uma discussão que está sendo feita dentro do século XXI, em vários municípios do mundo e municípios do Brasil. Que a gente que tinha essa possibilidade, se a minha indicação fosse acatada lá atrás, há 1 ano e meio, de sermos protagonistas em relação a isso, que a gente possa refazer essa questão. Peço e espero, em defesa, mais uma vez, das pessoas com deficiência, em defesa das crianças, em defesa dos enfermos, que os hospitais na nossa cidade são colocados na reunião central e também em relação aos protetores de animais. Lembrando que temos, presidente, desde o momento em que apresentamos esse projeto, nas redes sociais, várias e várias assinaturas e manifestações de apoio. Eu peço que os vereadores façam e ajam cientes da sensibilidade, lembrando mais uma vez que nosso projeto é constitucional e foi feito um esforço muito grande nisso. Agradeço de antemão com a certeza da sensibilidade e da coerência dos nobres vereadores. Obrigado. Em votação. Em votação. Devia ter botado para cofre também. Aprovado. E a comissão de redação final. Registra-se o voto sim do vereador Becker. Segunda discussão e votação, projeto de lei número 7.745, de autoria do vereador Ailton de Souza, que altera as redações do dispositivo da lei 7.208, de 14 de dezembro de 2007. Para conhecimento dos senhores, o artigo 1º, o artigo 4º do inciso 4º do artigo 7º da Lei 7.208, de 14 de dezembro de 2007, dispõe sobre os critérios para delimitação das zonas especiais de interesse social, ZEIS, e cria o Plano Habitacional de Interesse Social. Passam a vigorar com as seguintes redações. O programa de regularização fundiária somente será implantado em assentamentos precários cujo a ocupação indique a
irreversibilidade da condição de posse, consolidados até 22 de dezembro de 2016. Em discussão? Em votação. Vou votar também. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aprovado. E a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 7.750, de autoria do vereador Ricardo Alba, que acrescenta dispositivo no artigo 28 da lei número 8.362, de 9 de dezembro de 2016, que fala sobre... O artigo 1º do artigo 28 da lei de número 8.362, de 9 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o calendário oficial de eventos do município de Blumenau e consolida a legislação municipal referente a eventos, datas comemorativas, feriados do município, fica acrescentado o inciso 17, com a seguinte redação: Semana Municipal dos Desbravadores na terceira semana. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Pela ordem, presidente. Ouço pela ordem, vereador Adriano Pereira. Gostaria, se possível, o vereador Alba pudesse nos explicar melhor sobre esse projeto para que a gente possa votar. Ouço a justificativa, então. Algum vereador deseja discutir? Em votação. Aprovado. E a redação final. Em segunda discussão, votação, projeto de lei número 7.753, de autoria do vereador Alexandre Matias, que denomina a rua Eduardo Alfredo Maier, via pública localizada no bairro da Velha. Em discussão, em votação. Aprovado. E a comissão de redação final. Em segunda discussão, votação, projeto de lei número 7.760, de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a publicação dos valores pagos em publicidade ou propaganda pela Prefeitura Municipal de Blumenau. Em discussão. Alguém além do autor quer discutir? Colegas vereadores, quero pedir o apoio de vocês nesse importante projeto. E na administração pública, às vezes a gente ouve que há um esforço para melhorar a transparência, para se prezar pela transparência, todas essas questões. Então, tive essa iniciativa, um projeto 100% constitucional, para aqueles que pregam aqui a questão de constitucional, né? Então passou por todas as comissões, e eu acho que é nada mais justo do que, vereador Ito, a população que paga os seus impostos, que paga das mais diversas formas os seus impostos no dia a dia, durante todo o ano, saber, né, de que forma está sendo gasto em publicidade, a arrecadação dos impostos. Então, para que fique bem transparente,
né, para que a população também possa ter essa transparência de saber quanto está sendo pago para cada ação vinculada na imprensa do município, seja ela escrita, na internet, televisionada, enfim, de todas as formas. Eu acho que isso é importante. Já em municípios que avançaram nisso, que já fizeram isso, já estão dando exemplo de transparência aos seus cidadãos, né, aos seus munícipes, e por isso espero contar com o apoio daqueles colegas vereadores que nesta casa também pregam pela transparência, vereador Gilson, que também já fez projetos nesta área, e demais, vereador Caminho, vereador Marcelo, Ito, todos os demais, Iens, para que a gente tenha transparência na publicação dos valores pagos em publicidade e propaganda. Acho que é importante, inclusive nesses jornais, em fóruns aí de bairros aí, onde tem publicidade, inclusive da Câmara de Vereadores, às vezes, mais do município, e as pessoas às vezes nos perguntam quanto é que está sendo paga pelo aquele quadradinho lá da Secretaria tal de Saúde, da Secretaria tal não sei do quê, quanto é que está sendo pago por isso, quanto é que eu, cidadão blumenauense, estou colocando nesses anúncios, né? Então, inclusive avançar aqui no mesmo sentido com relação à Câmara Municipal de Vereadores. Peço o apoio de vocês, para quem defende a transparência, está aqui um excelente projeto, vamos votar favorável. Em votação. Aprovado. E a comissão de redação final, justificativa de voto, vereador Matias. Vereador Adriano, parabenizá-lo pelo projeto. Extremamente importante nós prezarmos pela transparência nas contas do Executivo Municipal, assim como aqui no Legislativo. Lembrar a todos os senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha que Blumenau teve a nota 9.2 com relação à transparência, alcançando aí o 4º lugar no estado de Santa Catarina. E tenho certeza que o projeto é bem intencionado, até porque, no meu ponto de vista, vereador Adriano, isso já acontece no portal da transparência, né? Se o senhor for lá e ver pelos fornecedores, lá já vai ter o valor do que cada fornecedor que presta serviço na Secretaria de Comunicação também recebe. Mas, mais uma vez, parabenizá-lo pela iniciativa. Quanto mais transparência nós tivermos, melhor será para a administração pública. Obrigado. O vereador Odemar Becker, o requerimento que Vossa Excelência colocou aqui, 1630, é um despacho direto da mesa diretora aqui, tá? Não há necessidade de colocar em discussão e nem de votação. Isso é um despacho feito diretamente conosco aqui, tá? O senhor sabe do que se trata. Providência da mesa diretora dessa Casa Legislativa para que, na forma e dentro do prazo legal, responda aos seguintes pedidos de informação. Quantos estagiários temos contratados pela Câmara de Vereadores pelo convênio com o Centro de Integração de Empresas CIEE? Quantos desses estágios são ocupados por deficientes físicos? Justificativa, segundo a resolução número 459, afirma que 15% das vagas de estágios deverão ser ocupadas por deficientes. Portanto, peço à mesa diretora a reserva dessas vagas para que consigamos ficar em acordo com a resolução. Isso aqui nós vamos despachar pela mesa, tá, vereador Becker? Lembrando sempre que a pessoa tem que ter a condição de estar estudando, tudo aquilo que demanda para poder fazer o estágio, né? Obviamente que se tiver essas condições, não tem por que não. Também tem a condição de que os vereadores indicam, né? Ok? Consulta plenária para votação englobada dos requerimentos constantes na ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem ou se manifeste. Aprovada
Em votação englobada, todos os requerimentos da ordem do dia, exceto já mencionados. Não tem nenhum. Em votação. Mazar. Aprovados e a diretoria legislativa. Moção número 174, 2018. Os senhores querem que seja lida essa moção? É do vereador Marcelo Lazzarin, segundo secretário e futuro presidente desta casa. É a moção de repúdio, o que o vereador Marcelo Lazzarin vai estar explicando aí. Queria pedir a atenção dos colegas vereadores e o apoio nessa moção de repúdio pela implantação do curso EAD, curso à distância, da matéria, na verdade, da graduação de fisioterapia. Então, eu entendo, e não só eu, né, mas, enfim, o próprio Conselho Nacional de Saúde já deliberou a respeito, se posicionou contrário à abertura de cursos à distância na área de saúde, e eu entendo que realmente é incompatível o ensino à distância nessas áreas específicas, particularmente aqui na fisioterapia, onde há necessidade do acadêmico ter contato diretamente com o paciente, anatomia, aprender a utilizar os equipamentos que vão ser utilizados no tratamento desses pacientes. Não há como se ter a experiência, a vivência do acompanhamento e do trato do paciente à distância, através de um monitor de computador. Então, eu queria pedir aqui aos colegas que votassem favoráveis a essa moção de repúdio, porque nós não podemos permitir a abertura de cursos à distância, nesse caso aqui especificamente de fisioterapia, mas na área de saúde é extremamente preocupante o avanço do ensino à distância e compromete, sem dúvida nenhuma, a formação desses profissionais. Em votação. Aprovado. E a diretoria legislativa para providências. Senhores vereadores, nós vamos encerrar essa sessão e já vamos abrir a chamada para a votação da redação final numa sessão extraordinária. Encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores para uma extraordinária. Senhores vereadores, convoco Vossas Excelências para que façam suas devidas presenças da sessão extraordinária para as redações finais. Vou convocar, né? Sim, convoca. Que horário daí? Já tem horário para semana que vem? Segunda? Eu vou ver com eles aqui agora. A chamada do Éder. O Éder.
Senhores vereadores, então vamos fazer a votação das redações finais. Consulta o plenário para a votação englobada. Consulta o plenário para a votação englobada das redações finais dos projetos aprovados na tarde de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Botar um com a corneta, né? Em votação englobada das redações finais citadas. Botar tiro de foguete aqui. Sem estampido, só. São todas as redações finais, da nova, daquilo legislativo e do executivo de hoje aprovado. Só quero ver aqui a... Eu posso mandar um e-mail para eles, se for o caso? Tem que ter uma convocação com antecedência, né? Esse tem que ser um pouquinho mais formal, né? Tem que avisar aqui? Eu posso cancelar? Convocar e cancelar? Na segunda-feira? Convocar, acho que sim. Só escrito, dlim, dlim, dlim. Se não quiser convocar também. Se eu convocar, tem que vir? Dá para contar e desconvocar por e-mail? É? Dá para fazer? Quer convocar? Se eu convocar segunda-feira, se não for necessário, a gente manda um e-mail. Tá. Senhores vereadores, aprovado e a sanção do Executivo. Senhores vereadores, nós temos mais algumas matérias em pauta. Para a semana que vem, uma extraordinária. Na segunda-feira, algum problema quanto ao horário aí? Pode ser à tarde? Às 13 horas? Só que é o seguinte, ó, os senhores, fiquem, as suas assessorias com certeza vão estar aí, fiquem antenados que pode ser que será emitido um e-mail ou coisa parecida, não sendo feita essa convocação, tendo em vista aí que pode ser que haja alguma apreciação do Executivo. O líder do governo já vai passar uma informação aí. Senhores vereadores, acabo de receber a informação do Executivo Municipal para retirada de pauta dos projetos que não foram votados hoje. Dessa forma, encerrando as atividades legislativas no ano de 2018. Já aproveito para desejar aí um ótimo Natal e um excelente Ano Novo a todos. Senhores vereadores, dou por encerrada a presente sessão, então, e convocamos somente para o ano que vem um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.